Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, que é isso? Não sei o quê. E ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, Felipe. O que você quer de mim, Felipe? Esses ouvintes do Rum Ai Ai Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está ouvindo. Ai. Poxa, Felipe, eu vou começar de novo. Tá, você quer começar com a vinheta ou sem a vinheta mesmo? Não, eu vou começar agora, peraí. Tá. Alô, tocantinenses, ouvintes do Rum Ai Ai Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai ouvir esse podcast, mas seja muito bem-vindo a mais um episódio do Rum Ai Ai. Eu sou Jaqueline Moraes e apresento esse programa junto com Felipe Ramos. E aí, Felipe? Oi, Jaque. Oi, todo mundo. A gente tá gravando esse podcast no dia 21, uma segunda-feira, 5 horas da tarde. Eu só tô falando isso porque 5 horas, já é 6 horas da tarde já. E porque o calor está infernal. Talvez a Jaque está gravando num ambiente diferente. Hoje vocês estão conhecendo a parte externa da casa da Jaque. E vocês Quem tá aí no vão ver, YouTube já tá me vendo vocês aí. vão me ver derretendo de suor aqui, porque eu não tenho esse privilégio da Jaque, não tenho um quintal em casa. Se eu sair aqui, vai dar com os vizinhos tudo, então vai acabar sendo a barulheira. Então eu estou derretendo aqui e essa vai ser a imagem da semana do podcast. Tudo Felipe bem, derretendo, Jaque? fritando. Eu tô bem, Felipe, tirando esse calor que tá assim, matando o tocantinense, né? Estamos aí há 115 dias sem chuvas em Palmas. Então, o palmense não sabe nem que cheiro mais tem chuva, não sabe que cor que tem, não sabe que jeito que é sentir isso. E também na hora que começa já se arrepende logo, né? Que é aquele toró, pá, 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 um atrás do outro. Exato. E a gente, assim, Ontem eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, falei assim, coloquei duas opções, né? O que você prefere? Chuva ou aglomeração, se você pudesse escolher hoje. A chuva ganhou com mais de 100 votos, então eu acho que a gente está precisando de chuva mesmo. tá precisando de chuva. E assim, né, isso trata muito dos privilégios também, né, porque quem tem ar-condicionado pelo menos tem um refúgio, mas imagina quem não tem ar-condicionado. Eu que tô com o ar-condicionado estragado aqui. A minha cama é uma chuveira à noite. Minha cama... Todos os ouvintes aqui já sabem que meu ar também não funciona, e eu não sei se eu acho bom ou se eu acho ruim, porque minha conta a energia, de energia né? tá maravilhosamente dentro do orçamento. Então, assim, eu não sei o que eu faço. E hoje, né, a gente vai aqui se propor nesse podcast a falar um pouco sobre as questões que envolvem gênero, identidade, corpo, transexualidade. Quem tá no YouTube já vê quem é os nossos convidados desse podcast. Estamos com Daniele Alves Dornelles. Hello, 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 hello! Também estamos com a Jenny, que é psicóloga, né, Jenny? Se apresente pra gente. Oi, pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É isso aí. E Felipe, hoje a gente está aqui nesse podcast, eu acho que mais para ouvir e perguntar do que para afirmar ou falar sobre qualquer coisa. A gente quer propor mesmo, é um diálogo para poder desmistificar um pouco sobre as questões que envolvem o gênero, né? Porque a gente vê as pessoas ainda muito inseguras. Eu falo, quem se propõe a pensar e falar sobre isso ainda se sente inseguro, e uma sociedade muito preconceituosa em relação às questões que envolvem gênero, identidade e transexualidade. Exatamente. E esse assunto, né, acho que vale o crédito aqui no início, começou a partir de uma collab da Alegórica Psicologia, que nós, inclusive, do Rum Ai Ai, já participamos. A gente falou sobre o consumo consciente na internet. A Jaque escreveu um belo texto, contextualizado ali pela Larissa, da Alegórica. E a Larissa, que também é uma ouvinte do podcast, sempre está sugerindo assuntos, pautas, conversou conosco. Olha, Felipe, olha, Jaque, a gente tem aqui um super tema, um tema super, super importante sobre transexualidade. Por que não a gente encaixar a collab no mesmo mês que o podcast? E assim nasceu esse episódio. E aí, eu li lá a collab, né, que a Dani e a Jenny colaboraram com a Larissa nesse projeto, né? Porque aí a gente fala da collab, nessa collab, só collab. Então, eu vi lá a contribuição de vocês e achei muito interessante que vocês trouxeram uma abordagem
muito fluida. Não tem uma definição, não tem uma, digamos, uma coisa como se fosse uma forma, como a gente vê muitas vezes as pessoas falarem disso como se fosse uma forma. Então, uma das partes que me chamou a atenção, né, que são múltiplas formas, são os modos de ser e existir, as novas masculinidades e feminilidades, as novas configurações familiares e as diversas maneiras de experimentar e viver a afetividade e a sexualidade. Jenny, eu gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho, do o que você faz, como você desenvolve, e aí a gente começa essa conversa. Quem quiser falar também, se a Dani se sentir confortável para fazer alguma contribuição, pode ficar à vontade, esse espaço é nosso, principalmente de vocês. Então, tá bom. Que bom que a gente relembrou essa collab. A Larissa, ela tem um envolvimento com as pautas de singularidade, as pautas de diversidade e do respeito, né? Que eu acho que é bastante interessante a gente pensar, quando a gente fala de sexualidade, a gente tem que lembrar que sexualidade e a diversidade, a gente não está falando só das identidades LGBTI. Inclusive, ser uma mulher heterossexual, ser um homem heterossexual também tem pautas na diversidade. E é por isso que quando a gente foi construir a Collab com a Larissa, o Transcender, a gente estava falando exatamente sobre isso. Muitas vezes o que acontece, e aí eu vou falar do meu referencial, é que as pessoas colocam nessa forma que tu está falando, Jaqueline. Então, assim, essa forma não cabe. Não dá para a gente entender sexualidade sob nenhum aspecto e sob nenhuma sigla mais. Então, cada vez mais a gente precisa debater isso, claro, dentro de um campo que respeite o movimento sociopolítico, o movimento histórico das pautas e das siglas, mas não esquecer que isso não é o que vem antes da pessoa, o que vem antes desse ser humano. Eu sou psicóloga de formação, fiz especialização em saúde da família, e durante esse período eu já tinha bastante contato, eu atendia no SUS, né, na residência, e tinha bastante contato com pacientes que iam à consulta diagnosticado com algum tipo de transtorno, e quando a gente ia entender um pouquinho mais, era uma não aceitação familiar da sexualidade, era uma não aceitação própria do próprio gênero, né? E aí a gente tinha que desmistificar isso. Quando eu cheguei em Palmas, em 2017, a Bianca, vocês estaram ali no início, né? A Bianca da Atrato, Bianca Marchiori, apresenta para o município, eu estava trabalhando no município como gerente de saúde mental, apresenta para o município a proposta de implantar um ambulatório transexualizador pelo SUS. E aí eu topei, escrevi o projeto e a gente tentou e conseguiu, assim, pouca coisa. Conseguimos o atendimento psicológico e o atendimento endocrinológico para as pessoas trans que desejassem fazer alguma alteração, modificação corporal ou hormonioterapia pelo SUS. Eu saí em setembro do ano passado, fez um ano dia 12 da gerência de saúde mental e o projeto morreu. Hoje eu atuo na gestão do estado e a gente está querendo levar e construir esse projeto em nível estadual no Tocantins, um ambulatório trans no estado. Só que além disso, eu sou psicóloga, então eu tenho clínica também. E aí foi quando eu comecei o projeto Transpor no ano passado. O projeto Transpor, ele visava no início formar profissionais para atender essa população, porque a gente tem faculdades, a gente tem cursos aqui no estado do Tocantins e em Palmas, que são muito conservadores sobre algumas pautas. A gente percebe que isso tem mudado, que isso tem melhorado, mas a gente percebia e eu recebia no consultório muitas pacientes que passavam por uma violência e uma homofobia, uma LGBTfobia gigantesca pelos próprios profissionais de saúde. E aí o projeto se propunha a isso. E a gente vem crescendo, hoje a gente está fazendo outras discussões, a Larissa se inteirou um pouco mais sobre isso, eu faço bastante capacitação para estudante, profissional já formado, bem nessa área de gênero. Então, assim, foi nesse interim que eu, enquanto uma mulher lésbica, comecei a entender que eu precisava sair do meu lugar de privilégios, que a gente precisa falar sobre essa pauta, apesar de ser bastante militante, essa fala, né? É um lugar real, a gente precisa sair, né? Então, eu tenho muitos privilégios e eu, enquanto psicóloga, defensora de direitos humanos, não poderia virar as costas para algo que aqui no estado ainda era muito pobre de atenção pelos profissionais, principalmente da psicologia, que ainda ficavam bastante presos no fazer dentro dessa caixinha. Então, hoje é isso, assim, eu estou aqui para contribuir.
Eu gosto muito de falar da pauta trans, vamos colocar assim, da pauta da sexualidade, fazendo pensar, por que a sigla ela é importante? Para quem que ela é importante? Em que espaço que ela é importante? Porque muitas vezes, quando a gente faz uma afirmação da identidade, e aí a Dani ela pode contribuir até mais que eu nisso, a gente acaba fazendo uma revitimização. A gente esquece um pouco que a construção de cada pessoa, a construção da história dessa pessoa e da sexualidade não precisa ser um viés em todos os espaços. E, infelizmente, quando a gente fala LGBTQI+, as pessoas pensam só no aspecto da sexualidade, em qualquer espaço que ela se apresente. Então, ela para de ser... Pode falar. Não, é uma construção muito subjetiva, né? Porque, independente da sexualidade, da identidade de cada pessoa, você tem todo o contexto que te acompanha. Tem as suas crenças, tem as suas limitações, tem a sua família, tem os seus privilégios ou não. Então, a gente está falando de um lugar que não cabe definição, né? Porque se uma sigla te define, lésbica, homossexual, trans, binário, não binário, eu acho assim que é importante a gente conseguir trazer luz a essa questão, para a gente poder debater sobre as siglas, né? Mas entendendo que elas não definem, porque se for dessa forma, quando a gente fala de lésbica, a gente cria um padrão para lésbica. Quando a gente fala de gay, a gente cria um padrão para gay. E quando a gente fala de homens e mulheres trans, a gente também cria um padrão, digamos que é o estereótipo, né? Que é o que as pessoas esperam enquanto definição de sexualidade. Né? Mas você é trans, mas você... Então, acho que a Dani talvez possa falar um pouco sobre isso também, de como é essa ruptura com se definir. Olha, é bem engraçado, já que você no início falou sobre a questão das formas, né? Eu me recordo na época de eu me assumir e tentar entrar em uma forma. No caso, tentar entrar ali no que a gente entendia como o significado da letra T, do que a gente entendia na questão do que a gente, né, eu falo na sociedade em si, do que se entendia de transexuais, do que se entendia de travesti. E é muito cômodo no início, isso pra gente, pelo menos pra mim foi muito cômodo, entrar nessa forma que é como se fosse uma ilusão, uma forma ilusória. Porque as pessoas falavam alguma coisa, você só usava essa forma como autodefesa. Mas aí depois, como a Jenny falou, ela não te cabe mais. A sigla, a letra já não te cabe mais. E você percebe que você está muito para além de uma sigla. Você está muito para além de uma letra. Foi quando eu comecei a perceber a diferença do ser travesti para o ser transexual e entender todos esses estereótipos que é colocado num corpo trans e um corpo de travesti, e não me ver neles, não me reconhecer neles, nesses estereótipos postos. E eu me olhar assim para seguir e falar, tá, então por que a gente está debatendo isso, sendo que não é só isso? Isso foi um fator limitante para você, Dani? Assim, no sentido de que existe um estereótipo do que se esperar, por exemplo, da mulher trans, né? Você acha que isso te bloqueou de alguma forma nessa descoberta de ser quem você é, que eu acredito que ainda é uma construção, né? Ainda é uma todo dia um pouco. Sim, a gente vai se desconstruindo e se reconstruindo a cada momento, né? Eu brinquei até que eu comentei na collab, na colaboração que eu fiz com a collab, junto com a Larissa, que eu coloquei que eu me tornei uma velhinha. Eu tinha antes de me assumir, antes de me tornar real para o mundo, eu tinha um outro perfil de roupas, de gostos pessoais, de visão social, política, enfim. E depois de ter me assumido, tudo isso mudou. É como se eu tivesse tomado as rédeas da minha própria cabeça. É como se eu tivesse tomado as próprias rédeas da minha vida. E eu brinquei na collab que eu tinha me tornado uma velhinha. E o que se é esperado de uma mulher trans ou de uma mulher travesti é totalmente ao contrário. É uma feminilidade, eu acho que até... Sexualizada, uma imagem
uma performance muito exagerada de algo feminino que eu acho irreal. Que eu acho que assim, o feminino, de cada mulher é algo diferente. Mas quando se fala em travesti, quando se fala em mulheres transexuais, é esperado uma mulher que vai estar ali com o cabelo sempre bem feito, uma maquiagem muito carregada, roupas que mostram o corpo, né? Mostram determinadas partes do corpo e um salto alto. Então no início, criou uma barreira muito grande para mim, e eu tenho enfrentado essa barreira agora, porque após esse período de tentar sair dessa forma, reconhecer que essa forma, ela era uma ilusão, que a gente é muito mais além de que uma letra, de um conjunto, né, de uma sigla, eu fui percebendo que eu não me identificava mais como mulher e não me identificava mais como mulher transexual e nem travesti. Eu só me identificava como mulher. E ali eu comecei a não me caber novamente na sigla. Porque eu passei a me entender, a me olhar no espelho e só me ver como mulher, sem algo me rotulando. Então, no início foi bem difícil, ainda estou hoje em um processo de reconhecer essa Dani agora, né? Como você mesmo sabe, o Felipe, a Jenny sabe, eu estou em um processo para buscar fazer a realização da cirurgia de mudança de sexo. Então, hoje, eu tenho passado por um processo de voltar atrás, de reconhecer o meu corpo, quem eu fui há anos atrás, reconhecer aquela pessoa, reconhecer aquela identidade enquanto Daniele, mulher transexual, para dar os próximos passos. Mas é um desafio enorme. Dani, fala pra gente dessa sua campanha. Essa campanha já está aberta, não é? Você está fazendo... Como é que está acontecendo isso? Então, Neném, eu e minha família, nós decidimos em conjunto, né, dar início ao tratamento, fazer todas as etapas direitinho. A Jenny pode contribuir explicando melhor essas etapas. Só que eu e minha família, a gente como é que eu posso dizer? A gente se encontrou em uma barreira muito grande, que é a questão financeira. É um processo que vai tempo, vai no mínimo uns 2, 3 anos, é bastante tempo. E que o financeiro pesa um pouquinho porque é um processo bem caro. Hoje a gente tem profissionais, assim, tem um desfalque muito grande de profissionais aqui na cidade, na capital. Mas temos, por exemplo, a Diene, que faz um trabalho dentro da comunidade maravilhoso. E por conta dessa nossa dificuldade financeira familiar, eu e minha família, a gente decidiu abrir uma campanha de arrecadação de dinheiro para esse processo. Então, assim, ainda não lancei essa campanha ainda, porque eu quero criar não só a campanha de arrecadação de dinheiro, eu quero criar como um local onde outras meninas trans possam encontrar informações. No caso, assim, hoje eu só conheço de mulher trans, né, do meu ciclo de convívio, eu sou a única que tem essa vontade da cirurgia de mudança de sexo. Então, eu quero fazer dessa campanha também, usar as redes sociais como um centro de informação, para que caso outras meninas tenham essa mesma vontade que eu, tenho esse mesmo desejo que eu, esse mesmo sentimento, possa estar olhando, né, e estar se informando, se inteirando de tudo direitinho e saber quem procurar. Estou aí devendo, inclusive, uma contribuição à minha amiga Daniele. Aguardando. Para fazer esse projeto ser real, que é um projeto não só de realização de sonho, né, Dani, mas eu acho assim, de contribuir socialmente, abrir um espaço, abrir caminhos, né? Acho que o que você está fazendo é abrir caminhos e encorajando outras meninas, outras mulheres que se identificam com a sua história, se identificam com o que você vive. Também queria aproveitar para parabenizar a Jenny, né, pela sensibilidade de se envolver com essa pauta. A gente sabe que eu falo que por pessoas do meu convívio é muito difícil esse processo, até primeiramente, eu acho que de autocompreensão, né, de você entender o que você vive, entender os seus desejos. Então, ter alguém que se propõe a contribuir e a formar, né, que eu acho que é muito mais do que contribui muito mais quando você amplia a rede,
É muito bom, é muito positivo. Que bom que você está aqui nesse espaço contribuindo com a gente. Obrigada mesmo. Eu gostei muito das pontuações que você fez sobre o trans, né? Que é... Ai, meu Deus, como que chama? Não, é o sufixo, não, é o que vem antes. O prefixo? É o prefixo, sobre o prefixo trans, né? Eu tava aqui, ai meu Deus, o que é mesmo? Sobre o prefixo trans, né? Que ele tá aí em várias palavras da nossa sociedade, tá em vários contextos, e que você fala da palavra que traz a ideia de movimento, né? Como que é esse movimento, então? Porque eu acredito que até para a pessoa que se identifica como pessoa trans, ela está passando por um movimento, por uma transformação. Essa questão que tu fala da sensibilidade é uma coisa que pega a gente pelo desejo, né? Eu sou psicóloga, mas eu sou psicanalista de formação. E eu sigo uma escola francesa lacaniana que fala sobre linguagem e corpo o tempo inteiro. É um pós-freudiano dentro da abordagem e ele fala o seguinte, Lacan. Ele diz que o desejo sempre vai bater a porta, vai você atendê-la ou não, né? E para mim atender, escutar e participar da transformação das pessoas é me reconhecer que eu passei por muitas transformações para eu me entender primeiro como uma mulher potente dentro da minha criação, dentro da minha família. Segundo, de eu me entender uma mulher validada sendo lésbica. Terceiro, eu entender que eu podia abrir mão de uma família inicialmente para poder ser profissional e depois para aceitar uma família. Então, assim, esse processo de transformação, para mim, é o espelho que eu enxergo quando eu acesso as pessoas em transformação, em transposição, né? Em transexualização. A tua pergunta ela é muito importante, porque esse estereótipo que as pessoas têm em relação a que forma que elas têm que se encaixar, a gente vê isso por quê? Pelo processo histórico da patologização das identidades trans. Então, tinha um diagnóstico a ser fechado para você se reconhecer naquela identidade. E aí, aquela identidade, aquele diagnóstico, aquela lista é o que servia. Então, não é raro as pessoas acharem que toda pessoa trans tem sofrimento em relação ao próprio corpo. E isso é um mito, né? Muitas vezes as pessoas elas não sofrem em relação ao próprio corpo. Elas se entendem como uma mulher com pênis, um homem com vagina, e elas sofrem porque elas estão em meio de relações que tornam isso patológico, que tornam isso difícil de ser executado, porque elas têm que caber dentro de uma forma. E por aí vai. Muitas pessoas acham que a hormonioterapia ela é uma coisa que precisa acontecer. O processo transexualizador, ele não é um pacotinho fechado. Ele vai servir para cada pessoa. Então, existem pessoas que vão começar com hormonioterapia. A única coisa que é, de fato, obrigatória no Sistema Único de Saúde, a gente tem um ambulatório em Goiânia e um ambulatório em Brasília, mais perto. A única coisa que é obrigatória, de fato, é o acompanhamento psicológico. Principalmente para desconstruir essas formas históricas, desconstruir esses lugares onde era meio que compulsório existir. E aí, retomando um pouco do que a Dani traz em relação a isso, que é relativamente fácil se encaixar naquele estereótipo que as pessoas estão pensando, não é o encaixe, é o acolhimento. É onde eu permito existir, é onde eu posso ter, pelo menos da comunidade LGBT, algum tipo de acolhimento para poder ser minimamente quem eu sou. E aí eu tento me adaptar com coisas que eu compro do outro, com quem eu identifico ou não. E aí, quando a pessoa chega à conclusão de que ela tem alguma coisa que não está congruente entre corpo, sexualidade, desejo, modos de existir, né? Quando não está bom, quando tem sofrimento, quando é alguma coisa que traz, de fato, não acessar o próprio desejo, que esse que é o principal problema, né? Dentro de você impedir uma pessoa fazer o processo transexualizador, ela precisa procurar ajuda. E aí o que acontece muitas vezes é o que a gente vê ainda e a gente precisa falar disso. É a hormonioterapia, as mudanças corporais feitas de uma maneira clandestina. Porque aquele corpo vai me trazer benefícios, aquele corpo vai me trazer vivências que eu vou ficar mais próximo do meu desejo. E aí a gente sabe que é um risco gigantesco,
Porque a hormonioterapia, ela pode a hormonioterapia sem acompanhamento médico, pode trazer complicações que levam a pessoa à morte por embolia pulmonar, por um monte de situações metabólicas, né? Pode desenvolver, e isso é um risco iminente. As modificações corporais que existem hoje, acontece muito em Palmas, a gente precisa falar sobre isso, no estado também, né? A questão do índice de morte de mulheres travestis e trans que se injetam silicone industrial, né? Óleo diesel, eu já até vi isso, sim. Então, é um nível de sofrimento tão gigante que a pessoa prefere, de fato, correr o risco de morrer do que continuar vivenciando aquele corpo que não pertence a ela. Então, você não ofertar vias de acesso para essa pessoa escutar o que ela deseja, ter paciência, fazer as pazes com esse corpo, para depois fazer uma ponte para esse outro corpo que ela vai se inscrever, isso é desumano. E qualquer profissional de saúde mental, qualquer profissional de saúde, ele precisa colocar os seus estereótipos e os seus preconceitos anteriores, porque é como se fosse uma prisão. Então, assim, é meio incongruente com a prática da saúde dentro do Sistema Único de Saúde, principalmente. Eu queria falar um pouquinho sobre esse contexto, Jaque, rapidamente, em relação aos profissionais que hoje trabalham em consultórios privados, né? Acontece uma coisa chamada reserva de mercado. E aí as pessoas fazem um cursinho express de 40 horas para aprender a laudar para o processo transexualizador e acreditam que estão aptas para fazer o atendimento de uma pessoa T, de uma pessoa LGBT. E isso é um problema muito grande. Por quê? E aí, por isso que o projeto Transpor do Lacuna, que é o consultório que eu trabalho, a gente faz um processo diferente. A gente atua na formação com custo social para os profissionais e estudantes já na graduação e o atendimento para as pessoas ter a custo social também. Por que eu faço essas duas coisas? Não adianta só eu em Palmas aprender a atender pessoas T. Isso é ridículo, eu nunca vou conseguir atender todo mundo e não vai a demanda é outra, né? Maior do que então, o que você gostaria formação. ou pudesse. E aí a gente precisa pensar nisso, a capilaridade das ações. O projeto que a Dani tem é maravilhoso, é pensando nessa capilaridade. Esse momento que a gente está aqui com vocês é pensando em acesso das pessoas à informação. E aí, para fechar minha fala em relação a essa questão do movimento, geralmente as pessoas elas chegam tão carregadas de sofrimento que elas não entendem o que elas querem de fato com o processo. E às vezes 2 anos desse acompanhamento, ele é obrigatório pelo Conselho Federal de Psicologia. As pessoas acham muito tempo. E eu pergunto, você levou quantos anos para ser o que você é? 2 anos não é muito tempo para você chegar onde você quer. E aí, às vezes, o que elas mais precisam não é ter certeza do processo, não é falar sobre as questões da sexualidade. É elas tirarem as armaduras que elas criaram para poder sobreviver a tanta violência. Então, cada vez mais cedo, a pessoa procurar essa escuta, procurar grupos de apoio, procurar se entender, mais fácil vai ser o processo para ela. Bacana, tudo que você falou, assim, em pouco tempo, bastante informação, muita informação mesmo. E nós estamos no mês do Setembro Amarelo, né? Setembro Amarelo. E aí eu queria... Que é o mês... Exato. Pode falar, Jaque. Não, que é o mês, né, que a gente chama atenção para a questão da saúde mental, para a prevenção ao suicídio. E eu vou deixar o Felipe fazer a pergunta, porque eu ia falar outra coisa sobre a sua fala. Faz a pergunta, pode fazer, Felipe. Não, a pergunta é simples. A importância de se debater esse assunto, como esse assunto está ligado a todo esse preconceito, toda essa carga de sofrimento da população trans. Felipe. Assim, a população trans, ela não morre mais de suicídio do que de assassinato. Essa é a primeira questão que a gente precisa colocar na pauta. E a segunda pauta, que é muito importante fazer um lembrete, e aí eu vou deixar aberta a fala para a Dani, é o seguinte: a gente não precisa falar sobre suicídio diretamente. Porque a gente sabe, eu dentro do consultório sei, o quanto as pessoas que pensam em suicídio no mês de setembro têm muito mais gatilhos e sofrem muito mais, porque as pessoas acreditam que falar sobre suicídio é importante dentro de uma rede social. Sem uma pessoa qualificada para fazer essa escuta, porque não é só dar ouvidos, não é só perguntar se está tudo bem, né? Às vezes o que não é, às vezes
um alfinete dentro do copo dela, é um universo que qualquer pessoa vai dizer que não é nada. Mas alguém capacitado, um profissional de saúde mental para fazer essa escuta qualificada. Então, no Setembro Amarelo, o que eu acho que é muito importante a gente falar sobre promoção da vida e de uma vida com sentido, né? Então, como fazer essas ações? E aí eu falo aqui abertamente. Participe, façam ações no sentido de que como de fato eu vou escutar meu amigo, que tipo de rede de apoio eu sou para as pessoas ao meu redor. Adianta eu falar de prevenção ao suicídio, a minha tia chata no grupo do WhatsApp fica chorando para mim, eu não dou bola para ela. Adianta eu falar de prevenção ao suicídio quando eu falo que o meu amigo gay só se vitimiza? Então a gente precisa mudar um pouco o olhar e a escuta para um Setembro Amarelo de promoção à vida e com apoio na rede de saúde mental dessa pessoa. Porque a rede de saúde mental, ela não é só uma rede de acesso a serviços à saúde. Ela é uma rede de acesso à família, ao emprego, à moradia, bem-estar. Tem tudo isso que a gente precisa trabalhar para promover. E associado à população T, é muito ridículo a gente falar hoje no nosso país de promover saúde mental para a população T se a gente não promove dignidade, acesso à educação, né? Então, assim, se a gente não tem mínimas coisas para poder promover, né, dignidade para essa pessoa, a gente não vai ser com palestra motivacional, não vai ser com rodas de conversa sobre o suicídio da população T que a gente vai mudar esse cenário. Dani. Arrasou, a gente Dani. muda tudo com política pública, né? E com ações realmente assertivas e efetivas. Tem um mínimo impossível. É igual a Jane falou, né? Essa questão do suicídio, para mim, são pouquíssimos casos que eu vi na minha vida de pessoas trans que chegaram a cometer o suicídio. São maiores os casos de assassinatos do que os casos de suicídio, pelo menos dos que eu já tive acesso, né, até hoje, pessoalmente, dentro do meu convívio e por sites, enfim, redes sociais. E eu acho, Felipe, essa questão do Setembro Amarelo, concordo plenamente com a fala da Jenny. Eu acho que antes de qualquer coisa, antes de se falar em suicídio, a gente precisa se atentar se a gente quer realmente ouvir aquela pessoa, seja qual for o problema dela. Primeiro ouvi-la, primeiro fazer essa rede, né, de apoio, essa rede de acolhimento. E eu sempre brinco com alguns amigos mais próximos que eu falo, gente, não adianta você olhar uma reportagem que você viu uma transexual, uma travesti sendo assassinada, agredida, encher sua rede social, encher sua timeline do Twitter falando sobre aquele caso, e no outro dia você não conseguir abraçar uma travesti, você não conseguir procurar formas de fazer com que ela consiga um emprego formal, procurar formas de dar apoio para que ela consiga concluir ensino médio ou ingressar em uma faculdade, ou até mesmo se você não consegue chamar uma travesti ou uma transexual para um almoço de domingo com a sua família. Então eu sempre brinco com os meninos, amigos mais próximos, que não adianta eu ficar enchendo a minha timeline em um dia que eu vi um caso de uma transexual sendo assassinada e eu enchei ali minha timeline com palavras, como eu posso dizer, militâncias, né? Palavras de defesa, enfim. E nos outros dias não fazer absolutamente nada. Porque é inacreditável, é meio que até desconfortável recordar diversas vezes em que eu esperei alguém para me ouvir. Em que eu senti falta de alguém para me ouvir. E não tem essa abertura, sabe? As pessoas não fazem essa abertura. É muito bonitinho ser trans e travesti na internet, apoiar trans e travestis por rede social. Mas é muito difícil trazer isso para a realidade. É muito difícil ter esse apoio dentro da realidade. É você ver, sair e cumprimentar amigos e se divertir, e quando é mais festinhas privadas com família, você simplesmente não existir para eles. Então, são processos muito dolorosos. Eu acho que essa é uma dor que ela tem que ser compartilhada, porque hoje a gente vive, não só na questão T, mas as pessoas, todo mundo é militante, todo mundo é defensor dos direitos humanos, né? Todo mundo adora repostar coisas que
que são, que, digamos assim, que empoderam, né? Só que na hora das ações, que é o que a Dani traz de uma forma dolorosa, porque sim, é dolorido quando você não se sente incluído, quando você não se sente pertencente a nenhum espaço. A gente sente dor nisso, né? E acho que vale a reflexão para todos os nossos ouvintes, quem estiver ouvindo isso, né? O quanto a gente tem pessoas ter na nossa vida, né? O quanto a gente está fazendo por elas, o quanto a gente está contribuindo com a sociedade nesse sentido. Eu falo não, de forma ampla, de amplitude, né? O quanto a gente está fazendo além do discurso, além da postagem, além de ganhar curtida na internet. Porque eu acho que vale fazer essa reflexão. Porque... A Jenny falou sobre políticas públicas, a gente está num período aí eleitoral, é importante a gente falar também, né, do conservadorismo da nossa política. Não vou nem falar do Bolsonaro, porque, tipo assim, já é uma merda mesmo, mas vamos falar da nossa realidade local aqui, né, que nós temos uma Câmara muito conservadora. Surgiram agora umas candidaturas aí para que tem como pauta diversidade e tal, mas é importante que a gente abrace essas candidaturas também, né? Que nós também façamos o nosso papel em votar direito nessas eleições, porque isso tá diretamente ligado a tudo que a gente está falando, né? A gente tem essa representatividade no poder político. E essa questão, Felipe, sobre a representatividade, ela inicia na campanha. Não adianta eu pegar a pauta de um movimento, e aí eu estou falando de vários candidatos que eu já vi aqui, pegar a pauta e um projeto de um movimento, como foi carregado pela Trato nesses 3 anos, e aí querer carregar como um projeto inovador. Processos históricos dentro dos territórios, eles precisam ser rememorados e ser valorados esses conceitos, esses lugares, essas pessoas que batalharam pelo projeto. Então, é muito importante ter esse crivo também. Ninguém inventa nada de novo hoje em dia na política. E é muito difícil que quem entre no sistema agora vai fazer grandes revoluções. O que a gente precisa é ter, de fato, uma democracia participativa e já dar logo de cara, durante as candidaturas, que não resolve o cara pegar minha bandeira e lutar. Ele precisa entender que eu sou dona do meu espaço, a população LGBT é dona do seu espaço e ela precisa ser representada, mas não ser calada em nome de tramas e tudo mais que acontecem dentro dos jogos políticos. E um outro ponto que eu queria só finalizar aqui afirmando é sobre isso que a Dani coloca, os espaços de realidade da população ter. Não adianta a gente fetichizar, tornar toda a sigla LGBTI e mais as mulheres trans passam por isso do que qualquer outro da sigla, que é essa sexualização extrema. E quando eu vou contratar para ser a professora da minha escola, para ser babá do meu filho, a minha secretária, eu não consigo enxergar essa mulher nesses espaços. A gente tem um outro ponto também, além dessa questão que não tem acesso à educação, das mulheres que vão para a prostituição como uma forma de ganhar vida, a gente tem um outro extremo hoje em dia, que são pessoas T que já têm formação. Eu conheço uma mulher T aqui em Palmas que ela já está na 4ª graduação, ela já é mestre e ela não consegue um emprego, né? Então também tem tudo isso, a gente precisa dar visibilidade para esses sofrimentos cotidianos que massacram a identidade das pessoas. Então nesse ponto é o que eu acho que o Setembro Amarelo tem mais a pegar e a contribuir, de a gente ressignificar as nossas ações e não só a nossa militância de internet. E aí, assim, para falar um pouquinho, bem brevemente, puxar, eu queria pedir, assim, para a Dani falar um pouco desse relato dela do privilégio, que eu sei, eu conheço ela, que muitas vezes, né, e é importante falar sobre isso, a Dani tinha dificuldades quando eu a conheci de entender que ela teve privilégios e que ela não podia ter prazer nas conquistas dela por causa do privilégio dela no meio da população ter. Então, até isso é um problema para as mulheres ter, de não poder compartilhar muito, porque como tem muitas pessoas que são parecidas comigo em sofrimento, se eu estou comemorando alguma conquista minha, parece que eu estou tripudiando em cima do outro. E aí eu só queria deixar essa, porque eu acho que essa tua experiência, Daniela, é primordial para falar sobre essa vivência. Isso é verdade. E é bem estranho, né? Eu lembro das nossas conversas no início sobre essa questão dos privilégios.
E é muito estranho porque, como eu tinha falado mais cedo, né? Quando me deparei e consegui olhar no espelho e me reconhecer e falar, tá, você não é essa pessoa que eu tô vendo. Vamos colocar essa Dani aí dentro para fora. E quando eu coloquei a Dani para fora, que eu fui ter acesso e conhecer outras pessoas né, tanto transexuais como travesti, eu me deparei com uma realidade que não era a minha realidade. Eu me deparei com mulheres que eram expulsas de casa por se assumir transexuais. Me deparei com a realidade de mulheres que não tinham nem sequer concluído o ensino médio, enquanto eu tive um apoio enorme de toda a minha família, enquanto eu tive acessos de ir e vir na faculdade, de poder ir e vir em qualquer espaço, seja ele público ou privado, e não sofrer absolutamente nada. Ter sempre aquele que a gente costuma chamar, né, dentro da comunidade, de passabilidade. E eu fui como é que eu posso dizer? Fui me questionando esses meus privilégios e, de certo modo, me silenciei durante esses anos todos, porque eu realmente tinha essa sensação de que eu não posso falar de uma conquista minha, sendo que a minha colega aqui do lado, que é como eu, não tem essa conquista. Como ela vai se sentir? Eu lembro, as meninas conhecem a Carlinha. Carlinha, cadê Carlinha? Carlinha, uma vez eu estava no Colombiano, contando uma experiência bem específica. Eu estava no Colombiano, que era é um bar aqui da cidade, e a minha mãe, nesse mesmo dia, tinha me presenteado com um pacote de depilação a laser no corpo inteiro. Todos nós sabemos que o custo de uma depilação a laser no corpo inteiro é muito alto. É muito caro, né? E assim, é um sonho, eu acho que de 99,9%, pode dizer assim, é um sonho, você conseguir tirar seus pelos, você não ter barba, enfim. E eu tinha ganhado esse pacote, e nesse mesmo dia eu resolvi ir para esse bar comemorar. Eu encontrei com a Carlinha, que é uma amiga nossa, e com outra amiga minha, que é a Indaiá, e todos nós estávamos reunidos e outros amigos de faculdade. E eu não consegui me sentir à vontade em falar para as pessoas que eu estava ali bebendo, porque eu iria conseguir tirar uma parte que me incomodava, que eram meus pelos. Porque eu sabia que a minha colega que estaria ali do lado, não só ela, mas todas as outras minhas colegas que eu conhecia, não teria essa condição financeira de passar por um tratamento como o meu. Tanto que tem outros casos de amigas minhas que mandam mensagem para mim perguntando qual tipo de medicação que eu tomo. E vale ressaltar a fala da Jenny sobre a automedicação. E para mim era muito chato não falar das medicações que as meninas sempre pedem para saber qual medicação está usando para elas poderem se medicar. Mas elas sempre mandavam a seguinte frase: ah, Dani, mas você faz suas consultas, seu tratamento no hospital particular, em clínica particular. A qualidade é bem melhor do que eu for na farmácia e pedir um anticoncepcional. Me passa o remédio que você está usando e ajuda a gente. E eu comecei a olhar, tipo, poxa, eu não tenho nem o que falar, eu não tenho nem para quem falar, eu não tenho nem o porquê comemorar. Sendo que 90% das pessoas do meu ciclo que são T's não tem esse mesmo privilégio. Não tem o privilégio de ter um afeto, de ter um companheiro ali do lado, uma família, uma graduação, um trabalho, uma casa, uma condução, uma vida estável. E eu deixei por muito tempo sem falar desses privilégios, me calei por muito tempo, porque eu tinha essa sensação. Hoje eu já percebo de outra ótica. Hoje eu percebo... Jaque. Não, eu ia falar assim, que depois de um tempo, você percebe que seu privilégio ele foi dado justamente para você aproveitar e utilizar ele para contribuir e colaborar com outras pessoas. Mas por muito tempo a gente fica achando que os privilégios são empecilhos e fazem da gente pessoa ruim por ter eles, né? A gente pode ressignificar esse lugar do privilégio também. Não, com certeza. Com certeza. Eu coloquei
na collab, né, o trecho de uma música. Eu não vou lembrar aqui em específico, mas tem lá na collab, né, na minha contribuição, que eu falo que as minhas conquistas, né, os meus privilégios, todo esse processo que eu tenho feito hoje, ele é meu, ele é particular, ele é individual. E eu brinco hoje com as meninas e falo, gente, olham para mim, mas não com o olhar de que... Como é que eu posso explicar? Não com o olhar de que eu sou metida ou um olhar de que eu não posso pertencer àquele grupo. Porque foi como me recepcionaram na minha, como eu posso dizer, na minha chegada. Assim que eu me assumi, eu tive muita dificuldade de ter contato com outras pessoas, por conta desses meus privilégios. Porque elas falavam, você não pode fazer parte, você não tem como ser trans, sendo que você não passa por tudo isso. E eu brinco com elas hoje, eu falo, gente, olha para as conquistas, eu vejo hoje com muito amor, né, no coração, mas com muita dor. De todas essas que eu passei, de todas que eu tenho passado, sofri muito, porque é diferente você passar algumas conquistas e algumas batalhas sozinhas, mas apesar do amor e da dor, eu falo, usa esse processo, talvez não como uma forma de diminuir vocês, mas como uma forma de vocês entenderem que também vocês são capazes, são dotadas de inteligência, são dotados de sabedoria e são capazes de trilhar os mesmos passos, ou passos até melhores, caminhos até melhores que os meus, que os que eu já trilhei, que os que eu vou trilhar. Dani, quando a gente se depara, vocês falaram da internet e tudo mais, quando a gente se depara, por exemplo, na internet com comentários transfóbicos, até mesmo com desinformação. Recentemente tivemos o caso da Marília Mendonça, né, que ganhou uma repercussão grande na internet. Como agir nesses casos? Porque também há muitas críticas a esse tribunal do cancelamento, há também a crítica a algumas militâncias que só ficam na internet, mas não sai dali. Como é que a gente age nesses casos, principalmente nós não ter? Vocês cis, olha, Isso. Felipe, cada pessoa ela vai descobrir sua forma de lidar com isso, né? Eu, enquanto uma pessoa quando eu me deparo com esses casos, isso eu aprendi com a minha psicóloga, é que não é porque eu vejo um caso de homofobia, que eu vejo um caso de transfobia na internet, que eu tenho necessidade de ir lá e comentar ele. Porque, assim, hoje eu percebo que todo caso transfóbico que eu vejo na internet, quando eu vou olhar sobre ele, eu me machuco muito mais. E eu vou machucando e desgastando a minha saúde mental. Então, eu acho que, assim, hoje eu defendo que... Dani, então você está dizendo que as pessoas no caso, você recomenda não se posicionar. Não, não é isso. Eu escolho me posicionar em outras formas. Vamos dizer, resolvo me posicionar a minha opinião sobre aquilo de uma forma mais contínua, no sentido de conversar entre amigos, soltar alguns trechos sobre informações na rede social, do que eu entrar em embate com isso, né? Com essa ação transfóbica. Porque geralmente quando uma pessoa ela tem uma ação transfóbica e você responde, ela vai ter uma outra reação. Então vai seguir aquilo, vai se tornar uma conversa inteira de ofensa, entre que a pessoa foi transfóbica, não vai querer aceitar o seu posicionamento, não vai te respeitar, enquanto você do outro lado vai estar tentando colocar na cabeça dela o significado do respeito. E você não vai conseguir chegar em nenhuma conclusão. Então, hoje, eu, Daniele, prefiro não falar nada, prefiro fingir que não está acontecendo por conta da minha saúde mental no momento. Por eu não estar, como eu posso dizer, plena com a minha própria saúde mental. Então, eu prefiro me ausentar ao invés de estar acompanhando e olhando e me machucando. Mas são gatilhos, né? Deixa eu só complementar a resposta que a Dani coloca, como ela reagiria.
Eu acho que a gente precisa descrever essa cultura do cancelamento sob duas óticas que são bastante importantes de vislumbrar. A primeira é que a cultura do cancelamento ela veio de uma posição como se a gente não tivesse mais paciência para fazer processos educativos, processos formativos nas discussões, de ter troca de ideias saudáveis, né? Como se a gente não pudesse discordar. Então, eu cancelo de quem eu discordo. E aí, o meu posicionamento quanto psicólogo, quanto pessoa, aí tá errado, de fato. Se você não consegue divergir para construir ideias diferentes, a cultura do cancelamento, ela vem quase como uma criança birrenta. Então não vou mais te ouvir, já que você não está falando aquilo que eu quero. A segunda ótica são de discursos violentos, de discursos fascistas, de discursos antidemocráticos, de discursos que não vão ter processos de troca de ideias. E aí não é uma cultura de cancelamento, aí é uma tática de fato de você ignorar para não crescer. O que acontece muitas vezes é que quanto mais se rebate, mais se posiciona, é que nem pão. Você amassa e cresce aquele negócio. Aí vem um monte de gente fascista que ganha notoriedade, vem um monte de gente violenta, homofóbica, que ganha notoriedade pelaquela fala e apoia essa pessoinha que soltou aquela pérolazinha, né, ridícula. É igual então, o CQC dando moral pro Bolsonaro e o Bolsonaro se tornou isso aí, né? Exatamente. Quem cresceu o Bolsonaro no país foi o CQC, né? E aí é isso, a gente precisa diferenciar o discurso, esse discurso, né? Qual que é o discurso de fato na mídia que está colando com pessoas que estão se validando nas redes sociais e ali eu tenho que cancelar de fato? E qual é o discurso da ignorância e que dá para ter uma troca porque aquela pessoa tem algum mínimo de humanidade, tem algum mínimo de respeito? Então, eu acho que são duas situações muito distintas. Eu, quando vejo situações na internet e que eu me irrito, eu às vezes escrevo um textão. Aí eu olho para a pessoinha, vou no perfil dela, né? Daí tem alguns indícios que a gente já sabe quais são, apago. Outras não, outras eu fulaninho, vem cá, olha só, deixa eu explicar. Fechado com... Exatamente. Então, acho que é nesse sentido, de olhar para isso. Só que aí, o que eu falo muito para as pessoas héteros e cis, se você vê que são situações de violência direta a pessoas específicas, a gente tem que incomodar, a gente tem que dizer não, olha, eu sou hétero e não penso assim, você é um bosta e por aí vai. Mas só a gente tem que se posicionar. Eu acho que o silêncio, né, o famoso espiral do silêncio, quando você fica em silêncio, você dá vazão para aquilo ali repercutir, quando você repreende, acho que você cessa, né, você para assim, não, eu não concordo, eu não aceito. Eu acho que isso já faz uma grande diferença, porque às vezes a pessoa não se propôs nem a refletir, ela está reproduzindo fala ou um comportamento, ou algo que ela viu alguém falar, e ninguém talvez tenha chegado para ela e falado, olha, eu discordo, eu acho que é diferente. Então, acho que vale sempre a gente se posicionar, né? Jaque. A minha internet pode cair a qualquer momento, mas eu volto, viu, gente? Só para avisar, tá? Que ela tá instável aqui. Se ela cair, eu volto. Jaque, é até engraçado esse aspiral do silêncio, igual você comentou. Por exemplo, você e o Felipe acompanhou uma das minhas maiores dificuldades na minha vida, né, recentemente. E hoje eu olho para esse aspiral do silêncio e são aqueles momentos que você olha e você não tem nem fôlego mais para falar alguma coisa. Eu não tenho mais fôlego para tentar explicar para um hétero que o fato dele responder um flerte de uma mulher trans com a justificativa, não vou ficar com você, desculpa, eu sou hétero, é transfóbico. Eu não tenho mais essa paciência para ficar explicando esses mínimos detalhes. Eu não tenho mais fôlego para explicar para a mulher cis que o fato dela falar morte ao pênis para os homens é uma frase transfóbica. Então, hoje, eu até meio que às vezes agradeço os meus irmãos, a minha dupla dinâmica, é porque quando eu não tenho forças para reagir a um comentário transfóbico, seja ele para me defender ou seja em caráter de informação, quem faz isso para mim hoje é minha dupla dinâmica, que são meus irmãos e diversos outros amigos. Porque hoje eles se tornaram, né, esse grupo, todo o meu grupo de amigos, quanto minha duplinha dinâmica, se tornaram tanto o meu apoio, quanto a minha voz, quanto a minha proteção.
E são eles que fazem esse processo todo. Eles olham, falam, que foi o que a Jane realmente falou e você falou. Eles olham e falam, olha, cara, é o seguinte, eu sou hétero e eu acho que não é dessa forma que as coisas funcionam. Ou, olha, eu sou hétero, eu entendo que a mulher precisa ser assim, mas eu reconheço e eu valido ela enquanto mulher, e ela é uma mulher independente do que ela tem entre as pernas. Não, e às vezes o homem só tá precisando de outro para falar para ele que tudo bem, porque eles, assim, eu vejo muito esse comportamento, né? Se valida a opinião do outro. Então, se de 8, 4 disserem sim, ele já vai tender para respeitar. Eu vejo muito isso, assim, nessa união entre os homens. De Exatamente. validar muito na opinião do outro, né? Ah, esse meu amigo fez uma piada homofóbica, eu vou fazer também porque pode. É a Então, quando você broderagem. começa a repreender, a fazer você faz essa repressão, funciona. Eu vejo assim que, inclusive, hoje em dia, eu vejo muito assim, muitos amigos meus, aí faz uma piada, fala alguma coisa, já faz assim pra mim, já olha pra ver o que eu vou falar, né? Ou, tipo, já faz. Não, Jaque, mas você me perdoe? Não, eu falo, não perdoo. Tipo, já porque eu já tenho essa postura que eu já não suporto também, não tenho mais paciência pra estar explicando o mínimo. Eu já vou lá, sou reativa mesmo, já falo, ó, tá falando bosta, vamos parar, vamos pensar. E, eu tenho. Eu não sou homofóbico, Jaque, mas, né, já deve ter ouvido muito isso. Mas eu não podia perder a chance de fazer a piada. Eu falei, piada assim, para, porque não. Mas eu acho que é propondo o debate mesmo, e igual a Jenny falou, que a gente hoje não tá mais, eu falo a gente enquanto sociedade, né? Não tá mais disposto a dialogar. A gente quer falar e quer que a nossa opinião seja certa, verdadeira e validada. Então, a paciência tá pouca para as pessoas, eu falo, porque a gente está consumindo informação o tempo inteiro. Então, você não tem mais aquele, igual eu falo, que há 2, 3 anos atrás, no Facebook, eu passava a tarde debatendo, tipo, e muitas construções legais. Fiz amigos, assim, de opiniões diferentes da minha, que a gente conseguia conversar numa rede social. Essa não é a realidade que tem hoje, até porque eu acho que quem se propunha a dialogar não tem mais tempo e paciência, justamente por essa polarização política que a gente vive, por as pessoas, você começa a falar uma coisa, a pessoa já grita, mito! Aí você, tipo, realmente... Você se desestimula. A gente vive um contexto preocupante porque as pessoas estão abrindo mão de quem elas são para não se desgastar, porque é um desgaste. Quem se posiciona é violentado também, né? Eu percebo esse comportamento. A gente está caminhando para o final do podcast e eu tinha uma pergunta para fazer para a Jenny, a Dani pode falar também, mas a Jenny, como atende a muitas pessoas da população T, pode trazer um pouco esse feedback para a gente, de como a questão da família, do apoio familiar, né, como isso contribui ou não, né, para uma relação de bem-estar com a identidade, com o gênero, né? Acho que seria essa última pergunta para a gente falar, porque eu percebo que existe um medo de falar com a família, existe o medo da reação, existem as consequências dessa ação, né? Como que é essa observação? Essa pergunta ela é essencial, porque a gente ouve muito nas redes sociais, na mídia, amigos, palestras, né, que a sociedade precisa aceitar mais as pessoas trans. A sociedade é muito preconceituosa, porque a sociedade é muito violenta. A sociedade é formada pelo quê? Esse é o primeiro ponto, né? Várias instituições. E eu acredito, eu tenho uma vertente dentro da escuta, que quando uma família compreende que aquela pessoa ali, ela pode sim definir se ela é um homem ou se ela é uma mulher, independentemente do que colocaram lá no registro de nascimento dela, fica mais fácil a vida e a luta nessa violência com a sociedade. Fica mais fácil enfrentar o preconceito fora de casa. Porque se eu enfrentar um preconceito fora de casa, eu vou chegar, eu vou ter para quem abraçar, eu vou ter quem me acolher, eu vou ter quem me apoiar. Então, acredito que hoje o maior desafio da psicologia, e eu falo enquanto categoria profissional, é você fomentar ações para que as famílias se construam respeitando a diversidade de seus filhos, né?
Eu acho que a família ela tem esse papel de acolhida, de acolhimento, de nutrir o desejo dessa pessoa sobre ela para conseguir enfrentar as dificuldades fora de casa e em outras instituições. E tem um outro ponto que é muito importante também, e aí eu falo com responsabilidade em relação às pessoas que vão ouvir, não é que toda pessoa trans tenha que contar para sua família. Falar isso seria um discurso quase que irresponsável, porque muitas famílias têm a coragem de matar seu próprio filho, muitas vezes, por conta de crenças, por conta de religiões distorcidas, porque as religiões elas não têm esse discurso, né? São distorcidas dentro das morais que são impostas pela violência, que são capazes, sim, de matar essa pessoa. Então, eu sempre indico o seguinte, que qualquer pessoa que tenha medo de se reconhecer enquanto LGBTQI+, se for adolescente, espera mais um pouco. Busque uma rede de apoio de amigos. Se você não tem certeza, se você não tem indícios que tem alguém na sua família que vai te compreender. Não é sair do armário para ser assassinado, né? A gente precisa ter essa responsabilidade. Se você já é adulto, se você já tem uma condição de vida que você consegue se sustentar minimamente, ou tem um apoio, e você cogita que você possa perder e você ainda não tem também essa certeza, tenta primeiro contando aos pouquinhos para aqueles mais afetuosos, né? Vamos fazer a trilha aí devagarinho. Essa saída não precisa seguir quebrando a porta, ela pode ser um vai e vem processual para a proteção da vida. Isso é muito importante. Mas se você está no outro ponto, que é que você acredita que seus pais, sua família, seus parentes vão fazer sim um acolhimento, ou que eles respeitam, faz um trajeto de verdade, porque muitas vezes as pessoas têm medo, né, de contar a verdade, inventam muitas coisas para tentar ser o filho perfeito para compensar que é LGBT. E isso não existe, porque essa sigla aí não vai permear os afetos da família. Então, o sofrimento mental em relação a isso, a ausência de apoio familiar, ele é muito maior do que o xingamento na rua. E a gente precisa fomentar isso em todos os espaços para promover relações familiares menos tóxicas e mais saudáveis. Muito obrigada. Acho que a gente precisava fechar trazendo essa reflexão. E também, talvez a gente pudesse... Eu vejo tanto que realmente a religião, né, a igreja, eu falo assim, como os discursos distorcidos contribuem muito para o afastamento das relações familiares, porque são mundos diferentes, às vezes, né? E vive ali num limbo, eu vejo um limbo, assim, entre a realidade, a pregação e a nossa própria existência, né? Até essa relação é conturbada. Demais, né? Demais. E essa questão da religião, eu falo porque minha família é toda evangélica, né? E a minha mãe é a mais jovem, de 9, 10 irmãos. Todos os meus tios e tias são pastores de igreja evangélica, só minha mãe que não. Então, ela foi a ovelha negra e eu brinco que eu fui a ovelha arco-íris da família, né? Porque foi um segmento. E a religião distorcida fez muitas tias minhas ficarem anos sem falar comigo. E hoje, quando elas começam a falar sobre índole, sobre caráter, sobre construção de vida, elas não têm na família exemplos assim com os filhos e conseguem ver hoje esse engano de enxergar isso em mim. Para minha mãe foi muito doloroso e hoje ela se orgulha da minha família, da minha esposa, da minha filha, mas porque para ela foi um trajeto de romper com a própria fé. Então é muito doloroso para as famílias também a gente entender que a religião, ela não é uma coisa ruim, a espiritualidade ela não é uma coisa ruim. Se a sua religião está te fazendo pensar o mal sobre o outro, querendo achar que o outro precisa morrer, o problema está na sua religião. Então a gente precisa falar isso de um ponto de vista assim, de desconstrução da violência dentro de um lugar que deveria ser de conforto e de evolução, né, do ser humano. É isso, concordo em gênero, número e grau. Assino embaixo. Aceito esses termos e quero continuar. Gente, que conversa boa. Acho assim que trazer esse diálogo, oportunizar, né? Eu falo assim que a oportunidade acho que é minha de estar compartilhando esse espaço com vocês, né? Aprendendo tanto, porque foi um pouquinho de tempo, mas a gente aprende muito,
né? A gente aprende a ter mais empatia. É que empatia diz que virou a palavra da moda agora, né? A moda é empatia. Eu falei, se virar a palavra da moda, tá bom, porque se a gente conseguir compartilhar isso, esse sentimento, essa realidade, é melhor. Né? Prefiro uma sociedade que a empatia seja a palavra da moda. Também. A gente, no podcast, tem um momento que a gente faz as indicações. Menino, tem um gato que começou a... Pois é, tem um gato miando aí, tô achando chique isso. Ontem eu tava assistindo o M, o cara tava fazendo um discurso lá e começou a tocar um telefone. Falei, tipo assim, diminuiu a vergonha de quem grava podcast e tem cachorro latindo, gato miando. Agora a gente pode tudo. Eu tenho Nessa que fazer, período a de gente pandemia. tem estúdio. Né? Nesse período de pandemia a gente tá em faz tudo. casa. A gente ainda tá no Tocantins, que até agora, ó, se eu mostrar aqui pra vocês, meu pescocinho chega a tá... Ai, ai. Não, eu tô vermelha. Gente, eu não sou vermelha, eu sou a cor da minha mão, mas eu tô vermelha de tanto calor. Que eu tô, gente, o que é isso? Mas vai vir chuva. Eu já vi hoje que o Instituto de Meteorologia disse que nem até essa semana, até o dia 25 aí tem chuva. Então Depois eu vou confiar depois na ciência. Aí depois Esse tudo tá me iludindo igual o boy tá me iludindo. Não. Gente, E depois o clima vem abafado depois, né? Chove, Exatamente. o clima fica mais abafado. Mas é isso, nossa vida. vamos pro último bloco do nosso podcast, Ai Ai, que são as indicações da semana, né? São as indicações da quinzena, na verdade, porque esse mês a gente tem 3 episódios, né, Felipe? Esse mês é diferente. Gravou, para quem quiser ouvir nosso episódio último, a gente fala sobre a saúde mental do tocantinense. A parte 1, a gente entrevista a Leni Carrasco, que ela coordena um projeto de saúde mental aqui do município de Palmas. A gente traz esse episódio sobre a transexualidade, não está dentro da temática do Setembro Amarelo, mas a gente também está numa temática sensível a isso. E na semana que vem a gente grava a parte 2 do podcast falando sobre a saúde mental do tocantinense também. Inclusive, Jenny, se você quiser contribuir nesse espaço, esteja convidada. A gente vai marcar o dia, tá bom? Obrigada. E as minhas indicações para esse episódio, posso ir, Felipe? Pode, depois Vai a eu, Dani. Aí depois a Dani, Jenny. a Jenny e eu. Beleza. Eu vou indicar 2 documentários que foram produzidos, que tem a participação do amigo meu da faculdade, hoje jornalista também, que é o Pedro Thiago, que são 2 documentários que estão no YouTube, a gente vai deixar o link, que é Memórias Invisíveis, Retratos do Tocantins LGBT, e também No Avesso da Noite de Palmas, que é um documentário que ele conversa com mulheres trans e travestis que trabalham na noite da cidade. Então, ele conhece um pouco das histórias delas. Eu acho que casa com a temática que a gente está conversando, e acho que é um conteúdo local e que a gente pode consumir e compartilhar também. Com certeza, com certeza. Eu, inclusive, já quero o link, que eu já quero assistir Vou todos mandar aqui eles. agora, vou caminhar. A minha indicação é da campanha da Trato, né, da Associação de Transsexuais e Travestis aqui do estado. A Bianca Melchiori está começando a campanha de fazer a entrega dos kits para testagem do HIV, que foram dados em parceria com a associação pelo estado, né, pela Secretaria de Saúde do estado. Então, ela está com esses kitzinhos de testagem de HIV, você pode pegar eles, né, na verdade eles são kits gratuitos. Você entra em contato com a associação, entra em contato com a Bianca, que é a nossa presidente, pega o kitzinho, faz a testagem em casa, forma segura de fazer, o teste é 99,9% de certeza, e ali você vai estar sabendo como anda a sua saúde. Ótimo. Eu vou ser redundante na indicação, indico a Trato também para todo mundo conhecer. Eu acho que a Trato ela tem um histórico gigantesco de muita luta, construção e desconstrução. Obviamente, uma associação não representa toda a singularidade da população trans do Tocantins, mas a capilaridade que as gurias trabalham lá
é de uma sensibilidade com as pautas da realidade. Essa campanha que a Dani está falando em relação à testagem é uma parceria com o Estado, mas não só, ela sempre a Trato sempre se virou muito bem. Eles fazem arrecadação de alimentos para auxiliar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, da associação. Então, tem todo um trabalho social de território real, não só da militância nas redes sociais, que é muito importante conhecer, apoiar as pessoas LGBTs que têm uma condição socioeconômica melhor, de apoiar financeiramente é muito importante também, porque não adianta a gente fazer conquistas e esquecer que existe todo um território aí. E aí esses documentários que a Jaqueline coloca traz um pouco sobre a realidade, que é a vivência trans no nosso estado. Tá bom? E eu fiquei com vergonha agora que minha recomendação não tem nada a ver, minha recomendação... Não, mas... Jenny, recomenda a Lacuna, senão eu vou recomendar. Felipe, eu recomendo você. Eu vou recomendar uma pizza, gente. Só porque... Sabe o que aconteceu? Eu pedi a pizza, aí a pizza lá da Neapolitan. E aí sempre vem com o nome na caixa, né? Aí eu pedi a pizza pra postar a foto no Instagram. Eu pedi a pizza pra postar no Instagram com o meu nome. Aí chegou a pizza... Chacota! Aí a pizza vem com o nome Paulo. Eu falei, não, como é que é? Não é possível um negócio desse. Nossa! Aí eu, beleza, né? Aí, tipo, fui no Instagram, nem marquei a Neapolitan, mas aí a dona descobriu e mandaram outra pizza pra mim. Eu falei, não, então pode errar meu nome sempre, porque eu fiquei com 2 pizzas. Eu ganhei uma outra pizza só porque meu nome veio errado na caixa. E aí eu fiz o meu post no Instagram. Eu devia ter ido lá na sua casa buscar a minha pé de breja. Se eu te falar uma coisa, eu bebi ela ontem. Eu devia ter ido buscar. Eu abri ela ontem pra mim. Não, você não fez isso, não. Uai, você não fez, você não bebeu a minha cerveja. Um mês que você não vem buscar, eu abri ontem. Meu filho, a gente tá... Eu estava trabalhando, viajando nos municípios tocantinenses, eu não tenho culpa. Vamos ter que pedir. Você providencie. Olha a parte ruim da Neapolitan. A parte ruim da Neapolitan é porque eles não fazem entrega no meu país Taquaralto. Tem que mudar eu isso. fico muito chateado. Meu país Taquaralto é desvalorizado. Pois é isso. Vamos falar aí para Neapolitan. Deixa eu puxar aqui a propaganda prévia que a Jaque fez, a indicação prévia que ela fez do Lacuna. Lacuna eu também indico. 2 já. Ganhei força. Não, é que eu gosto muito de indicar, tem eu, né, que sou psicanalista lá, e tem a Michele Prado, que é minha sócia. A gente atende atendimentos individuais e em grupo, e a gente está muito ligada em pautas de projetos do sofrimento sociopolítico. É essa parte que eu quero indicar. A parte do privado que se vira para achar, mas essa parte do movimento sociopolítico ela é muito legal. A gente faz muitas ações, agora não mais na quarentena, porque não rolou, de escuta no parque. Então, a gente faz atendimentos sociais a custo zero nos parques de Palmas, a gente faz rodas de conversa, a gente faz parcerias com outros consultórios para promover acesso, de fato, à reconstrução desses espaços políticos pelo viés da psicologia e da psicanálise. Visitem lá no meu Instagram, vou colocar o link ali depois para os Felipe e a querida Jaque me colocarem. E daí, Dani, aí no seu país, eu acho que seu país, ele é, assim, muito, muito especial, porque ele tem uma vivência de território que aqui, o plano para cá, a gente acaba perdendo desse contato, então... Isso é verdade, aqui teve chuva hoje, vocês não teve aí. Viu? Aqui teve chuva, tá fresquinho. Aí tem muitas coisas que tá perdendo horrores aqui, ó. Gente, inclusive, assim, participo junto com a Jenny, né, no Lacuna, mas assim, ela já comentou, a gente pode reforçar também sobre o projeto Transpor. É um projeto muito bacana. E assim, a Jane foi uma das pessoas que eu conhecia, minha família sofreu muito para encontrar profissionais que tivessem experiência e capacitação dentro da comunidade T, né, para estar fazendo atendimento. Então, eu fui uma das pessoas que sofreu muito para encontrar. Encontrei a Jane, encontrei o Alberto Messias, que é o meu endócrino hoje. E é muito bacana da gente estar sempre reforçando, né, tanto o projeto Transpor, e esses profissionais que se dispuseram essa sensibilidade, esse coração enorme para nos acompanhar. E
Nossa, eu fiquei com tanta raiva do Felipe que eu até me desconcentrei aqui pra dar tchau. Vou ter que entrar em contato com o pessoal pra mandar mais cerveja pra nós. Aí Felipe, vocês pague a se cerveja virem, da meus Jaque. filhos. Eu vou fazer uma hashtag Eu ganhei no a Instagram, cerveja. Felipe, pague a cerveja da Jaque. Não, mas é porque o Bitch dinheiro, better have my breja! o dinheiro acabou, né? Já é dia 21, o dinheiro acaba. O dinheiro já acaba na primeira semana, né? Aí eu A comprei cerveja- eu comprei aquele monte de latinha que deu pra quase todo mês. Aí chegou ontem e não tinha mais cerveja. Eu falei, vai ser essa venda aqui mesmo. A Jaque nunca veio buscar. Eu vou fazer uma hashtag, vou Eu te expor no impedida. Twitter. Não, eu vou expor ele. Ele tá. Vamos fazer uma a hashtag, geração do amiga. Eu vou cancelamento. fazer essa hashtag. Fazer, Eu ser vou fazer essa cancelado, né? hashtag empatia, sororidade. Hashtag. Sororidade. Empatia com a cerveja. É. Gente, muito obrigada por esse momento, por essa diversão. Muito bom estar com vocês. Esse é um espaço aberto. O Ruai Podcast se propõe para isso. Sempre que vocês tiverem indicações de pauta, assuntos, temas que vocês achem importantes, relevantes, estamos abertos a receber. Tanto vocês que são nossos convidados nesse programa, mas também você que é ouvinte, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Sigam a gente lá no Instagram, Ruai Podcast. E também lá no Twitter, estamos nas duas redes. E estamos lá para interagir, engajar e ouvir. Um beijo no coração, um beijo na mão, um beijo na testa. Não pode beijar assim, é o beijo à distância, né? Que a gente está aí na pandemia. Sai vacina. É isso. Um beijo Gente, E a até todos. o próximo beijo. episódio. Obrigada, gente. Um beijo, um cheiro e um queijo pra vocês. É isso, Jaque. Sempre um É grande isso. aprendizado, né? O Ruaiai ter sido pra gente. Nós somos outros, né? Depois do Ruaiai. Com certeza. E- Ai, ai. E Ai. só para finalizar os recados, o Ruaiai também é transmitido na Rádio Canto FM, a Rádio Canto FM de Taquarussu. Então, se você estiver em Taquarussu e para o público que estiver ouvindo aí em Taquarussu, se você tem algum amigo em Taquarussu, avise que na Rádio Canto 87.9, todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, mudou o horário, já que agora acho que eu nem tinha te avisado. Vou Mudou ter que pras- gravar a vinheta de novo. Vou gravar a vinheta de novo. Agora é 10 da manhã, que é um horário melhor, né? Um horário que as pessoas estão fazendo almoço e tal. Então, assim, você pode acompanhar esse momento do seu dia com o Ruaiai, ou melhor, o Ruaiai acompanhar você. E aí tem a reprise 10 horas da noite também na quinta-feira. E é isso. Um beijo para todos. Muito obrigado. Até a É próxima. Beijo. Beijo. Beijo, Tchau, beijo. gente. Tchau. Tchau. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ruim, ai, ai, que é isso? Não sei o quê. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, Felipe. O que você quer de mim, Felipe?